A gente ouve toda hora que o sistema não quer a extrema-direita, que o sistema não deixa o Brasil crescer, que o sistema é cruel, que a gente tem que quebrar o sistema. Mas você já parou para perguntar que raio de sistema é esse? Como é que a gente vai quebrar o sistema se a gente nem sequer sabe quem ele é, onde vive, do que se alimenta? Foi pensando nisso que a gente gravou um bate-papo no Quinto Elemento sobre o tema, além de produzir esse vídeo. E sem mais delongas, que a vida anda muito corrida, vamos direto ao ponto. Numa definição mais genérica, sistema é um conjunto de partes que atuam para alcançar um determinado resultado. O termo sistema também está associado a método, organização, processo. Que nem um relógio enorme. É que nem um relógio enorme. É, isso aí. Só funciona se todas as pequenas engrenagens se encaixam. Na biologia, a gente chama o conjunto de órgãos responsáveis pela digestão de sistema digestivo, o conjunto de órgãos responsáveis pela respiração de sistema respiratório. Em mecânica, o conjunto de peças e mecanismos responsáveis por diminuir a velocidade ou parar um carro é chamado de sistema de freios, e assim por diante. No nosso caso aqui em particular, o sistema é o conjunto de forças que controlam a nossa vida em sociedade. Podemos chamar de sistema a engrenagem através da qual a sociedade se move. Para quem tem preguiça, acostumado ao mundo superficial e urgente das redes sociais, pode parecer que o sistema é o governo. Mas quem é mais esforçado percebe de cara que se o governo fosse o sistema, não teríamos tanto problema. Afinal, os governos mudam e, em tese, nós é que escolhemos quem governa. Se fosse assim, portanto, a gente mudaria de sistema o tempo todo, o que seria suficiente para que ele não existisse, já que o sistema pressupõe estabilidade, permanência. O sistema perdura, mas é claro que o governo é sim uma parte importante do sistema. O governo é usado pelo sistema. No fim, acaba sendo bem mais uma ferramenta para atingir os seus objetivos. E se o sistema tem objetivos, a gente está falando de inteligência. Quando a gente se refere ao sistema, portanto, a gente mira fundamentalmente em quem está por trás dele, quem controla o sistema. De cara, já deu para perceber que se há quem controla o sistema e usa o governo como uma ferramenta, isso significa que a nossa democracia é só a fachada e o sistema é, de fato, o antagonista da vontade popular. Sabe aquele papo de que na democracia todo o poder emana do povo? Pois é, esquece. Todo o poder emana do sistema. O sistema é o verdadeiro golpe na democracia. Mas vamos dar um passo atrás, porque para saber quem manda no sistema, é preciso entender como ele funciona, ou pelo menos aprender a perceber quando ele aparece. Vamos começar com um exemplo concreto. Já faz muito tempo que a gente ouve falar da Ferrogrão, por exemplo, um projeto de ferrovia de 933 quilômetros que visa conectar Sinop, no Mato Grosso, ao terminal fluvial de Miritituba, no Pará, utilizando a rota do Arco Norte para escoar grãos produzidos no Centro-Oeste para portos do Atlântico. Sempre que se tenta tirar esse projeto do chão, uma cadeia de agentes entra em ação para impedir o seu avanço. ONGs, ambientalistas, advogados, burocratas, diabos de todos os tipos saem do fundo das entranhas do país para barrar qualquer iniciativa. Não adianta um candidato a presidente prometer que vai terminar a Ferrogrão e ser eleito com esse discurso. A vontade popular vai ser anulada se o sistema quiser. Agora, para pensar. Por que a Ferrogrão não sai do papel? A gente pode especular à vontade aqui. Perguntar não ofende, né? Talvez seja porque quem está no comando do sistema ainda não possa lucrar com ela. Isso acontece o tempo todo. Vocês lembram que a exploração de petróleo na Foz do Amazonas era um tabu? Sempre que se tocava no assunto, um cardume de ONGs e ambientalistas gritavam que o fim do mundo ia chegar. Ai, por Gaia, vamos todos morrer! O Brasil não precisa explorar essa riqueza de jeito nenhum. Eis que, de repente, Lula entra no embate contradizendo até Marina Silva e amansa todo mundo. Na manhã de 17 de junho de 2025, a Agência Nacional de Petróleo leiloou 19 blocos para exploração de petróleo na foz do rio Amazonas, área sensível na costa do Amapá. E quase nenhuma ONG ambientalista protestou. Se houve algum protesto, não teve cobertura da mídia. Por que será? Acontece que os mais de 16 mil quilômetros quadrados foram divididos entre Chevron, ExxonMobil, CNPC e Petrobras.
A Petrobras não podia explorar o petróleo ali exclusivamente porque o planeta estava em risco, mas foi só fatiar com os gigantes internacionais do setor e pronto, acabou o fim do mundo. O sistema é formado por grupos que sequestram as instituições em nome de interesses privados, e esses interesses são, sobretudo, econômicos. Através desse exemplo da Foz do Amazonas, a gente percebe que o sistema é maior do que a gente imagina. Não por acaso, outro nome usado para se referir ao sistema é establishment. Quem definiu bem o termo foi o professor Inderjit Parmar. Para Parmar, o establishment americano, por exemplo, é formado por uma teia de foundations, fundos filantrópicos como Ford, Rockefeller e Carnegie, think tanks, universidades, corporações, mídia e governo, todos trabalhando juntos, ainda que com interesses distintos, para produzir consensos que orientam a política externa. O foco do professor está em explicar como essas elites legitimam intervenções, guerras, agendas econômicas e modelos de governança. Inspirando-se em Antônio Gramsci, Parmar analisa o establishment como um aparelho da hegemonia. Esse establishment, ele não impõe políticas apenas pela força, mas pelo convencimento. Cria narrativas, pesquisas, bolsas de estudo, conferências e relatórios que moldam a opinião pública e influenciam elites políticas. Assim, políticas como o liberalismo internacional ou a redução nas emissões de CO2, por exemplo, se tornam não somente aceitáveis, como naturais ou inevitáveis. O establishment, ou o sistema, através de pressão econômica, aparelhamento das instituições governamentais, das agências de Estado e de autarquias, e com o apoio da mídia na criação de narrativas, consegue impor uma organização da sociedade que possibilite a permanência dos grupos dominantes no poder indefinidamente. O sistema funciona de maneira a se perpetuar. É o Deep State, outro nome em inglês que significa estado profundo. Aquele estado administrativamente falando que não pode ser substituído através de eleições. Entra governo, sai governo e temos as mesmas figuras no comando. Para dar mais um exemplo dos Estados Unidos, onde essa prática já foi mais estudada, durante a Guerra Fria, famílias políticas como os Dulles, Kissinger, Brzezinski ou os Bundy estiveram presentes em diferentes administrações. No século XXI, vemos figuras como Robert Rubin, Larry Summers e Timothy Geithner no campo econômico, ou Dick Cheney, Robert Gates, Condoleezza Rice, Hillary Clinton no campo da segurança, todos eles retornando em diferentes papéis e governos. Algumas figuras sempre estão presentes, não importa se o governo é de esquerda ou de direita, liberal, democrata, republicano. Esse entra e sai de figurinhas carimbadas ganhou o nome de Revolving Door, ou porta giratória. Estima-se que um círculo restrito de 400 pessoas se revezaram nos principais cargos da administração pública americana durante um período de 20 anos. A gente vê isso aqui no Brasil também, quando figuras como Michel Temer, por exemplo, exercem a sua influência em qualquer governo que seja, pode ter certeza, ele é o establishment, o deep state, o sistema em pleno funcionamento. Aqui no Brasa, o establishment não é apenas a elite econômica ou política, mas um conjunto que envolve partidos políticos tradicionais que, na sua forma atual, estão aglomerados no centrão, grandes empresários de setores econômicos estratégicos, a elite jurídica, que é o Supremo, juristas influentes, associações de classes, a grande mídia, a universidade, os círculos intelectuais. Quem está nesse grupo ocupa posições centrais de mediação, continuidade institucional e manutenção de interesses estabelecidos. Michel Temer ainda estudou na Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, onde nasceu a Bucha, uma sociedade secreta que ajudou a formar o establishment brasileiro. Ainda vamos falar dela aqui no canal, pode ficar tranquilo. A gente vê empresários como os irmãos Batistas, donos da JBS, ou ainda André Esteves, dono do BTG Pactual, em relações pra lá de grudentas com o poder público, não importa qual seja o governo de turno. O sistema financeiro, um sistema à parte que também atua para se retroalimentar, integra o grande sistema. Vemos figuras como Armínio Fraga, Henrique Meirelles, entre outros, sempre ali no banco, aquecidos, prontos para entrar em campo a qualquer momento. Entendeu? Banco. Oi. A maioria dos bilionários do país pertence ao sistema financeiro. E quando não são banqueiros, são grandes monopolistas, como Paulo Lemann,
dono das Americanas, empresa que foi protagonista de um escândalo contábil recente, e a Ambev, conhecida por suas práticas abusivas de mercado. Tá bom, mas e daí? Quem faz parte do sistema não tem com o que se preocupar. O sistema protege as suas peças e ataca todo agente que represente risco. Por isso, Bolsonaro é o político mais odiado do país. Bolsonaro ousou tentar levar adiante pautas que interessam à população e não ao sistema. Isso só foi possível porque, diferentemente do Lula, Bolsonaro se elegeu praticamente sozinho. Ele não recorreu ao sistema para ocupar a cadeira presidencial. Lula, ao contrário, para ser presidente, precisou fazer acordo com as elites políticas e econômicas do país. E quando eleito, fez o que o sistema sabe fazer, elevado à 10ª potência, né? Tivemos mensalão, petrolão, 1001 esquemas de corrupção com a participação de empresários, políticos e burocratas, mas não só. Sindicatos, universidades, entidades de todo tipo da tal sociedade civil organizada, movimentos sociais, ONGs, todas essas células foram aparelhadas e acomodadas na administração pública. O PT passou a representar um risco para o sistema, não porque o enfrentou, mas porque o contaminava, o que provocou um terremoto. Até a Operação Lava Jato só aconteceu também porque funcionou como uma peça do sistema, infelizmente. Difícil precisar se desde o início ou se foi absorvida depois. A sacada foi a seguinte: vamos deixar pública toda essa corrupção petista para a gente tomar novamente o comando da nação. Geraldo Alckmin estava de prontidão, com o discurso antipetista mais afiado do que nunca. Quem lembra, hein? Lula diz que quer voltar ao poder, ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. O plano estava dando certo, mas Bolsonaro chegou e estragou a festa. Foi aquele tiozão que pulou na piscina espirrando água nas madames que tomavam sol e envergonhando o sobrinho coxinha. A essa altura, as redes sociais já tinham tomado conta da comunicação e foi impossível parar o crescimento do ex-presidente, com as latas velhas de um sistema abalado. A mídia, que havia ajudado a jogar gasolina no fogo da Lava Jato, não conseguia agora conter o incêndio das tias do Zap. Um fenômeno parecido aconteceu também nos Estados Unidos com Donald Trump, que foi eleito com pautas antissistema quando ninguém achava que ele pudesse vencer assim. Mas o sistema sempre dá o seu jeito, né? A pandemia de coronavírus, a mais esquisita da história, serviu como um freio de arrumação do Deep State. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. Aqui no Brasil foi pretexto para barrar Bolsonaro, que não conseguiu governar plenamente porque é genuinamente antissistema. A sua força como presidente foi minada por um arranjo entre o poder judiciário, a mídia, a esquerda e o centrão, além da parte mais suja do empresariado. Hoje a gente vê ele ser acusado de tentativa de um golpe de Estado miraculoso, com direito a tiros de piruás e bombas de algodão doce. O Estado democrático de direito, volta e meia evocado por esse conluio de forças, não significa democracia real, mas o velho e nefasto sistema. Lula, derrubado pelo sistema, foi novamente alçado ao poder pelo mesmo sistema quando ficou claro que Bolsonaro representava um perigo real de ruptura. A liberdade de Lula serviu como barganha. Num triplo twist carpado impressionante, Lula saltou de criminoso a presidente da República graças ao STF e à mídia. A mesma mídia e o mesmo tribunal que haviam colocado Lula na cadeia por corrupção. Nós derrotamos o bolsonarismo! Quando William Bonner, num dos episódios mais vergonhosos da sua carreira, disse ao vivo que Lula não devia nada à justiça brasileira, não era um jornalista falando, era o sistema. O senhor não deve nada à justiça. Quase todas as crises políticas que surgem são provocadas pelo sistema. Provocar uma crise é criar oportunidade para frear algum inconveniente, cravar mais alguns tentáculos. A tal da polarização, por exemplo, usada agora para que o centrão consiga mitigar o avanço dos conservadores, é só mais um artifício do sistema. Não necessariamente o sistema age de maneira organizada. Hoje vemos figuras como Ciro Nogueira, todo estabanado, ansioso para enterrar de vez Bolsonaro, mas que já fez parte do governo Bolsonaro, para você ver como o sistema quer entrar em qualquer governo, até nos governos antissistema. E agora volta tentando enterrar o Bolsonaro
Bolsonaro se colocando como vice do Tarcísio para ganhar um assento na janelinha do sistema novamente. Isso mostra um desespero raramente visto entre os soldados do establishment. O momento é realmente sensível e diferente. Elites financeiras, econômicas, políticas, o judiciário, a mídia, todos estão empenhados em fazer vingar a narrativa do ataque à soberania do país. Isso porque o sistema sofre mais um revés com a atuação de Donald Trump, que está conseguindo minar o establishment mundial com o poder que a maior potência do mundo lhe confere enquanto presidente. Quando desmontou a USAID, o complexo de financiamento das pautas progressistas pelo mundo, Trump atingiu em cheio o Brasil. Diversas ONGs eram financiadas pela USAID, por exemplo. Em vários países do globo, o sistema está sendo ameaçado tanto pela onda conservadora e nacionalista que vem crescendo, quanto pelo estancamento das fontes de financiamento. E esse fenômeno não é exclusividade tupiniquim. Por isso a gente pode olhar o que está acontecendo no mundo e perceber os reflexos aqui no Brasil. Uma coisa é certa, o sistema apanha, mas revida. Todos aqueles que representam um risco ao sistema são e continuarão sendo tratados como fascistas, inimigos da democracia, ditadores, autoritários. Enquanto ainda tiver alguma força, o sistema não vai se furtar de usá-la contra os seus inimigos. A esperança é que essa bagunça que se transformou o mundo mascare um desespero que toma conta das elites globais, os tais globalistas. Toda a agitação, o barulho político, as guerras, os assassinatos, o pânico generalizado, tudo isso pode ser um efeito da implosão do sistema. Mas a desconfiança é que também pode ser só o Deep State se reestruturando. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque não é qualquer antipetista aí que vai dizer qualquer coisa contra um candidato ou outro que é antissistema. Às vezes o cara só é parte do sistema, daquela coisa das tesouras, vocês já devem ter ouvido falar, né? E você, o que acha? É o sistema se reestruturando ou é o fim do sistema? Deixe o seu comentário e não perca o programa do Quinto Elemento que está lá na playlist, onde a gente fala sobre o sistema. Você também pode clicar aqui no vídeo que está aparecendo na tela, que você chega lá. Um abraço e até a próxima.